Bem-vindo ao canal. Duas resenhas de quadrinhos importados e inéditos, pelo menos até a publicação desse vídeo. A primeira é com a Red Sonja número 16, e aqui encontramos a Sonja em sua jornada para alcançar o lago que vai levá-la até o submundo, e assim ela poderá se livrar da alma do Erlik, que está aprisionada no corpo dela. Já em Red Sonja número 17, encontramos a Sonja lutando contra os poderes do vilão Kulan Gath, que quer destruir tudo. Tanto a Red Sonja número 16 quanto o número 17 foram escritos pela roteirista Torunn Grønbekk, com a arte de Walter Giovanni. As cores ficam com Omi Remalante Jr. Essa equipe foi responsável por todas as histórias desse arco, desde o seu primeiro número. Todos os outros números, desde o primeiro até o número 15, têm resenhas aqui no canal. Todos os links estão aí na descrição. E na playlist Resenhas, você encontra resenhas de diferentes títulos, tanto nacionais quanto importados. E tem resenhas do Conan também. E por falar em Conan, tem uma playlist só com ele aqui no canal. Mas antes de continuar, se já é inscrito aqui, agradeço mais essa visita. Aqui no canal trago conteúdo variado, como quadrinhos importados, como é o caso desse vídeo, além de quadrinhos nacionais, séries, filmes e até videogames, já que são assuntos relacionados entre si. Tem resenhas, opiniões e notícias para te deixar informado sobre o mundo do entretenimento. Se estes assuntos e a maneira como eles são apresentados aqui são do seu interesse, se inscreva agora. E agora vamos conhecer as encrencas que a Red Sonja vem se metendo lá na era iboriana. A Red Sonja número 16 foi lançada pela Dynamite Comics em 27 de novembro de 2024 e traz a Sonja um pouco mais perto de se livrar da alma do Erlik, mas ela precisa entrar em terras proibidas para alcançar o seu objetivo. Quem acompanhou todos os vídeos com todos os números dessa série da Sonja aqui no canal, sabe que, na minha opinião, o roteiro da Torunn Grønbekk levanta algumas dúvidas. A história se encaminha em uma direção específica, mas não de uma maneira sólida e consistente. Como a série já está acabando, o jeito é seguir em frente, do jeito que ela vai trazendo as histórias. Mas quando deixamos a Sonja na edição número 15, vimos que ela usou os poderes da alma do Erlik, presa no corpo dela, para conseguir fugir de uma tribo de canibais. Esse poder permite que ela veja quando e onde uma pessoa vai morrer, e a edição termina com a Sonja escapando dessa tribo, mas com um grande ferimento venenoso no seu braço. E assim, ela tem um problemão para resolver. E aqui, em Red Sonja número 16, a Sonja continua em seu caminho para chegar até as Terras Proibidas, entrar nesse submundo e só então poder destruir a alma do Erlik. Mas, ainda contaminada pelo veneno, ela sente forças malignas e vai entrando nas sombras e nas trevas. O prisioneiro que ela havia salvado na edição anterior, de ter se tornado uma refeição dos canibais, o Unar, escolheu seguir a Sonja para mostrar a ela qual o caminho até as Terras Proibidas, e assim ele iria pagar a sua dívida com ela. A roteirista Grønbekk concentra a história em seu início só na Sonja e deixa todas as histórias paralelas de lado, pelo menos por enquanto. Portanto, não vemos a aparição de outros personagens e nem nada sobre a guerra que vem acontecendo no reino de Emberfall. Nesse ponto, acho isso positivo, porque caso outros momentos da história ganhassem destaque, agora, iriam distrair dessa história principal. Unar guia a Sonja através de um terreno pantanoso para que eles consigam chegar até o seu destino. Essa região é conhecida por ter criaturas parecidas com caranguejos e são chamadas de cabra. Eles querem carne, mas os homens se arriscam para capturar esses cabra, mas acabam afundando na lama e eles próprios se transformam em comida desses cabra. Quando a Red Sonja encontra um caçador que implora por uma morte rápida, em vez de se tornar comida dos caranguejos, ela descobre que as suas visões não podem ser mudadas. Ela vê esse homem afundando, mas ela dá a ele uma morte misericordiosa, usando a sua adaga. Desde que ela tem carregado a alma do Erlik, as suas visões nunca pareceram grande coisa para ela.
A maioria dessas mortes poderia ser evitada, mas não está claro se ela poderia fazer alguma coisa quanto a isso. Enquanto isso, o vilão Kulan Gath está perambulando pelos campos de batalha e ele quer encontrar a Sônia para tomar a alma do Erlik para ele próprio. Em outro lugar, o exército do Erlik atravessa os lugares por onde Sônia passou e a Tali, a filha do Erlik, serve de guia para ele em sua intenção de capturar a Sônia. Essa edição termina com o poder de Kulan Gath aumentando e a Sônia alcançando a beirada da água, mas muito tarde para ela. De maneira geral, a Red Sonja número 16 é uma edição decente que deixa a história mais contida e concentrada e revela algumas dicas que poderão ser acrescentadas à história mais tarde. Dito isso, todos os grandes conflitos e as guerras não aparecem nessa edição, o que confirma que esse arco de histórias é mesmo meio bagunçado. Além disso, as consequências tanto de Kulan Gath quanto do Erlik conseguirem capturar a alma presa no corpo da Sônia não está clara. Nesse ponto da história, não dá para dizer o que vai acontecer com qualquer um dos dois caso consiga alcançar o seu objetivo. A arte do Walter Giovanni continua limpa, expressiva e cai como uma luva para esse tipo de história. Combinada com as cores de Omi Remalante Jr., a arte nessa série da Red Sonja é fantástica e é o seu ponto alto. Essa edição apresenta um gore acima da média do que vimos até aqui, principalmente quanto às cenas de batalha do Erlik, e deve servir bem para quem gosta desse tipo de ação. E agora vamos à continuação dessa história na Red Sonja número 17. A Red Sonja número 17 foi lançada em 25 de janeiro de 2025 pela Dynamite, e aqui encontramos a Sônia lutando para se livrar da alma do Erlik, mas isso parece que não vai ser suficiente para deter os avanços do Kulan Gath. A Red Sonja número 17 é a penúltima edição desse arco de histórias, e aqui ela luta contra os poderes sombrios do Kulan Gath, enquanto ela está na beirada do lago desconhecido, que leva até o submundo. Unar avisa que a filha de Ymir deve ajudar a Sônia ou tudo estará perdido. Ele desce até as cavernas e salva a Sônia, e isso custou a vida dele. A Red Sonja mergulha nas águas e encontra Erlik, reunindo o Deus com a sua alma. Mas os problemas dela estão longe de terminar, já que Erlik leva a Sônia de volta à Terra dos Vivos para deter as intenções do Kulan Gath de destruir tudo. A arte do Walter Giovanni apresenta dramáticas expressões faciais e é uma arte de primeira qualidade. A arte da Sônia lembra os quadrinhos dela durante a Era de Bronze, quando ela era publicada pela Marvel. Além disso, as cores do Omi Remalante Jr. chamam a atenção. A escritora Torunn Grønbekk captura a voz, o comportamento e a ação da Red Sonja. Este número 17 seria uma ótima edição, caso não tivesse problemas com o ritmo da história. Para uma história de espada e feitiçaria, a roteirista carrega muito numa narração pesada. A postura e o comportamento dos inimigos traz muita fanfarronice também, e eles parecem que falam demais. E o ritmo fica repetitivo quando a Sônia e o Kulan Gath ficam falando a todo momento, porque cada um deles precisa ser derrotado, e ficam também lembrando sobre as suas qualidades como oponentes. O ponto alto dessa edição é que ela adianta bastante a história. A alma de Erlik finalmente encontrou seu lugar, e assim a história pode andar para frente e fazer outras coisas. Já o ponto negativo dessa edição é que a roteirista Grønbekk tenta fazer o diálogo, a narração e a ação serem muito importantes, mais grandiosos do que são na verdade. E isso não ficou muito bom. Tanto para a Red Sonja número 16 quanto para o número 17, eu vou deixar uma nota 7. O número 16 apresenta uma história mais concentrada na própria Sônia, enquanto o final do arco de histórias se aproxima. O roteiro de Torunn Grønbekk
Tem todos os elementos de uma aventura padrão de espada e feitiçaria, mas as consequências da jornada da Sônia não ficam bem claras. A equipe artística entrega o melhor que pode ser feito. Já Red Sonja número 17 entrega o seu penúltimo capítulo, e a Sônia precisa se livrar da alma do Erlich e derrotar o vilão Ulan Gath. O roteiro de Grombeck dá muitas viradas e mudanças de rumo, enquanto a arte de Walter Giovanni é inspirada na época da Sônia na Marvel, e é ótima. Infelizmente, a narração e os diálogos quebram todo o ritmo da história. Então era isso, 2 resenhas de quadrinhos importados. Se gostou do que viu, se inscreva no canal. Se não gostou, agradeço a visualização. Até o próximo vídeo.